Boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana, iniciamos o capítulo 2 do livro Imite a Sua Fé e vamos ver algumas palavras importantes do idioma árabe e alguns detalhes interessantes. Pergunta 1 e 2. بأي مشروع انشغل نوح وعائلته. Até aqui. بأي مشروع, por qual tarefa, por qual projeto, por qual empreendimento, انشغل, estava ocupado, estavam empenhados, ocupados. É o verbo انشغل, انشغل. Então, em qual empreendimento estavam ocupados Noé e sua família? Nuh wa e ailatahu. Ailatahu. Hu se referindo a Nuh. بأي مشروع انشغل نوح وعائلته وما هي بعض التحديات التي واجهوها. E quais são alguns? وما هي بعض, e quais são alguns desafios? تحديات, desafios. وما هي بعض التحديات التي que, e aqui a gente tem o verbo wajaha, wajaha, que eles enfrentaram. Wajahu, ha está se referindo aos desafios. O verbo wajaha é o verbo enfrentar, passar pela situação, encarar. Então, está falando de enfrentar desafios. Wajaha tahaddiyat. Esse aqui é o verbo conjugado no sentido de eles. وما هي بعض التحديات التي واجهوها. Wajahuha, o verbo wajaha. Pergunta 3. بأي معنى سار نوح مع الله. Em qual sentido, por qual sentido, andou Noé com Deus? Sara é o verbo andar. Então, Sara Nuh ma'allah. Então, andou Noé com Deus. Em qual sentido? Por qual sentido? A palavra para sentido é ma'ana. Ma'anan. Bi'ayyi ma'anan. Que sentido? 4 e 5. Kaifa tadahwara la'alam min sayyi'in illa aswa'a fi ayam Nuh. Kaifa, como? Tadahwara, se deteriorou, piorou, regrediu, retrocedeu. O que? O mundo, a'alam min sayyi'in, min sayyi' ila aswa'a. É uma expressão de mal a pior. A gente tem essa expressão em português também, de mal a pior. Então, como o mundo se deteriorou, caiu, retrocedeu de mal a pior nos dias de Noé. Fi ayami Nuh. Mais uma vez. Kaifa tadahwara la'alamu min sayyi'in ila aswa'a fi ayami Nuh. 6.
أي تأثير أحدثه نف... نفيلم في عالم. Até aqui. أي تأثير, que influência, que efeito, أحدثه, o verbo أحدث é o verbo causar, produzir, gerar. Então, que efeito produziu o efeito, porque esse ru está se referindo a ta'assir, que efeito, que influência produziu o efeito os nefilins, al-nafilim. Então, que efeito produziram os nefilins no mundo? Fi a'lam. Wa maza azama Yahwahu ala fi'lihi. E o que decidiu azama ala, e o que Jeová decidiu, se determinou a fazer, fi'lihi, que no verbo de se decidir, de tomar uma decisão, uma resolução. E que decisão tomou Jeová? 7. Ayatu su'ubat wajahaha Nuh wa zawjatuhu fi himayati abnaihima min al-mu'assirat al-fasida hawlahum. Então vamos por partes. Que dificuldades su'ubat, essa é uma palavra boa para guardar. Que dificuldades? Su'ubat, ayatu su'ubat, wajahaha, nós já vimos o verbo wajaha, que é o verbo enfrentar. Então, que dificuldades enfrentaram? E esse ha está se referindo às dificuldades. Que dificuldades enfrentaram as dificuldades? Quem enfrentou as dificuldades? Noé, wa zawjatuhu, e a sua esposa. Zawjatuhu. Então, Noé e a sua esposa. Dificuldades em que? Fi himayat, na proteção. Outra palavra importante para guardar. Na proteção, fi himayati abnaihima, dos seus filhos. Abnai, filhos. Abnai, filhos. Hima quer dizer dos dois. De quem? Do Noé e da sua esposa. Então, dos filhos dos dois, aqui é o dual, se referindo ao dual deles dois. Então, na proteção dos filhos deles, de proteção do quê? Minal mu'assirat, da influência, do efeito imoral, sujo. Al-mu'assirat al-fácida, fácida, o exemplo imoral, sujo. Em volta deles, haulahum, em volta, haulahum, em volta deles. Pergunta 8. Kaifa yumkinu lil walidina al-hukama al-yawm an yahzu hazwa Nuh wa zawjatihi. Kaifa yumkin, como é possível? É possível aos pais, lil walidin, como é possível aos pais sábios, walidin hukama, como é possível aos pais sábios hoje, alião, é possível o que? Que yahzu, que eles sigam, que eles imitem, que eles copiem
o exemplo, o modelo de Noé e de sua esposa, wa zawjatihi, como é possível aos pais sábios de hoje que eles, e aqui é o verbo yahthu, que é o verbo seguir o modelo, seguir o padrão, adotar, imitar, e aqui justamente hazwa, modelo, padrão, então de Noé e da sua esposa, como os pais podem fazer isso hoje? 9 e 10. Alif. Ma hiya al-wasiyatu al-ilahiyya lati ghayarat hayat Nuh? Qual é, Mahia, o mandamento, a orientação divina, wasiya ilahiyya? Qual é a orientação divina que mudou ghayarat? E aqui está o feminino, né, a terminação feminina, porque wasiya é feminino. Então, que mandamento divino que mudou a vida de Noé? Hayat Nuh. Mahia al-wasiya ilahiyya lati ghayarat Hayat Nuh. Parte B. Maza kashafa Yahwa li Nuh antazmim al-fulk wal qasdi minhu. O que Jeová revelou, aqui do verbo revelar, para Noé. O que Jeová revelou para Noé sobre tazmim, a sua determinação, sua decisão, a sua intenção sobre a arca, fulk é a arca, e o propósito para isso. Então, como Jeová revelou para Noé a sua intenção em relação à arca e o objetivo, o propósito dela, da arca, minhu, esse ru se referindo à arca. 11 e 12, última pergunta. Ayu muhimmatin jabbaratin ukilat ila Nuh wa maza kanat raddatu fi'lihi hiyalaha. Ayu muhimma. Cuidado para não confundir com o muhim de importante. Então, que tarefa? Não se esqueça, muhimma significa tarefa. Jabara significa gigante, enorme, gigantesca. Que tarefa gigantesca. Wakala, ila, é o verbo comissionar. Então, que tarefa gigantesca foi comissionada, que o verbo está na voz passiva. Que tarefa gigantesca foi comissionada a Noé, ila Nuh. E o que? Wamaza kanat. E qual foi a reação? Raddatu fi'lihi, a resposta da ação, a reação, hiyalaha, em relação a ela, em relação a essa tarefa, wamaza kanat raddatu fi'lihi hiyalaha.